Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje o tema aqui no canal é Franz Kafka. Neste mês de agosto estou fazendo um pequeno projeto que se chama Lendo Franz Kafka, porque eu adquiri este livro aqui, que é da LPM Editores, e contém várias obras de Franz Kafka. Estou escolhendo justamente esse mês de agosto para ler o Kafka, porque também é o mês que o Clube de Leitura do Sesc aqui de Sorocaba, a qual eu sou mediadora, tem como tema Franz Kafka. Então juntei tudo numa coisa só, falei assim, eu vou fazer um projeto de leitura para o canal e aproveitar, né, que vai ter o Clube de Leitura. Aliás, se você é de Sorocaba ou região, fica aqui o convite. Sábado, às 4 horas da tarde, 29 de agosto, estaremos lá discutindo Franz Kafka. Enfim, vamos focar aqui no tema do vídeo hoje, que é o processo. O processo, então, é um dos romances que está nesse livro aqui e conta a história de Joseph K. Joseph K, ele é um cara bem sucedido, ele tem um bom emprego, ele trabalha num banco e um belo dia, quando ele acorda, tem dois homens na casa dele para avisá-lo que ele foi detido. E não é explicado por que ele está detido, só é avisado que a partir daquele momento ele faz parte de um processo, né? E a história vai ser em torno dessa situação do K tentar descobrir por que ele está sendo processado. A princípio, quando eu recebi essa informação, eu achei que o personagem iria para a cadeia e que a história toda seria ele tentando, dentro da própria cadeia, descobrir o que ele fez de errado, né? Só que não, ele tem uma quando ele fala você está detido, a gente acha que vai para a cadeia, mas não. Na verdade, ele está, sei lá, no regime semiaberto. Então ele pode continuar fazendo as coisas dele normalmente, só que assim, a vida dele se torna um inferno, um pesadelo. Por quê? Porque ninguém consegue explicar pra ele o que está acontecendo e qual é o motivo dele estar sendo processado. Então isso dá uma angústia na gente terrível. O livro ele tem 10 capítulos, cada capítulo vai ser, né, uma parte dessa história do personagem para tentar desvendar esse mistério que aconteceu na vida dele. Então ele vai para várias repartições, ele vai tentar conversar com as pessoas, vem o tio dele para tentar ajudar. Enfim, ele tenta de tudo para que alguém explique para ele o que está acontecendo. Chega uma hora que ele meio que desiste e aceita, né, essa situação de estar sendo processado e tenta então achar um jeito de se ver livre daquilo, porque até então ele é inocente, né? Então, além dessa angústia que o leitor vai ter junto com o personagem dele estar sendo processado por algo que ele não sabe o que é, depois vai ter uma nova angústia para ele tentar provar para as pessoas que ele não fez nada, que ele é inocente, e isso vai te dando um desespero total. Enfim, esses 10 capítulos, eles estão organizados de uma forma que não foi feita por Kafka. Kafka, quando ele morreu, ele tinha um melhor amigo e ele pediu para esse melhor amigo queimar todas as coisas dele. Só que esse amigo nem foi tão amigo assim, ainda bem. Ele não queimou e ele que organizou toda a história. Então a história que você vai ter do processo, ele é uma história inacabada. Então tem um momento aqui da história, que é o capítulo 8, que é um capítulo extremamente importante para a obra, mas ela não tem fim. Então você termina aquela parte da história tão importante e tá lá escrito assim, esse capítulo não foi terminado. Aí você fala assim, caramba, e agora? Porque você tá no capítulo 8, você sabe que só tem 10 capítulos, tá acabando a história, e é um momento tão importante que você fica meio sem saber o que aconteceu ou não. Enfim, o capítulo 9 e 10, né, acaba finalizando e por ter tido essa falha, né, que o Kafka não terminou o capítulo 8, eu acredito que acabou deixando a história mais angustiante ainda. Então, independente do término ou não do livro, independente do Kafka concluir a obra, gente, o processo, ele é um livro que ele, ao mesmo tempo que ele se auto-explica, é uma explicação com base no absurdo da história toda. Cada capítulo, como eu comentei com vocês, vai contar uma parte da vida do personagem tentando se livrar desse processo. Só que alguns capítulos é uma coisa que parece que é delírio, é confusão da cabeça dele, porque são coisas muito absurdas, muito surreais. E o próprio livro como um todo é muito absurdo e surreal. Essa questão dele ser interrogado por pessoas que ele não sabe o que é, o local onde fica a repartição, a jurídica que ele vai, é um lugar sinistro, um lugar estranho, geralmente são em porões de lugares, enfim, é tudo muito bizarro,
tudo louco. Esse mundo que o Kafka criou nesse livro aqui é fantástico. No final do livro eu fiquei me perguntando, poxa vida, né, o quanto Kafka gostaria de colocar mais aqui neste livro e acabou não colocando, né? E até nesse capítulo 8 mesmo eu falei, caramba, mas por que ele não terminou o capítulo 8 e depois foi lá e fez o 9 e o 10, né, que até então é o final da história? Talvez isso explique um pouco do processo criativo do Kafka, né? Então talvez ele estava ali no capítulo 8, mas já veio na cabeça aquela ideia de como ele ia começar o 9, ele parou ali, continuou e depois esperava voltar e acabou não voltando, ou então ele escreveu e perdeu a parte final. Enfim, são tantas coisas que a gente fica pensando no final da leitura, durante a leitura, que é muito legal ler Kafka. Só que, por eu já ter lido Castelo, que é um livro que o Kafka escreveu por completo, né, que ele editou, ele foi lá, organizou tudo e falou, é isso aqui, publica, que foi escrito em 1922, né, o processo foi em 1925, eu particularmente prefiro o Castelo do que o processo. Porque eu acho que o desenvolvimento da narrativa, o desenvolvimento dos personagens que compõem a obra são muito mais fortes, muito mais interessantes no Castelo do que no processo. Estou comparando os dois porque no Castelo a gente também tem o mesmo personagem, o K, né? Só que é diferente. No Castelo, o K precisa chegar até alguém do governo, do Estado, para resolver um problema dele. E no processo ao contrário, né? É uma pessoa do Estado que vai até o K e dá a ele um problema. Enfim, são livros, os dois sem dúvida são importantes para a obra kafkaniana. Eu gostei de ler o processo, apesar de achar o Castelo muito mais interessante. E é um livro que com certeza fica na memória, assim, vai passar um tempo, eu tenho certeza que eu vou lembrar de algumas coisas da história. Acho que principalmente porque o Kafka ele faz essa crítica tão pesada, né, contra a burocracia mesmo do nosso sistema, que até hoje parece que o tempo vai passando, vai piorando, né? Quando a gente precisa de, sei lá, algum papel de algum órgão público, geralmente a gente passa um dia inteiro para resolver o problema, se conseguir resolver, né? Então esse livro também pode ser visto como uma crítica, né, a esse sistema tão complexo e que acaba dilacerando tanto o ser humano, né? A gente vai se tornando pequenininho demais, né? A cada burocracia que aparece na nossa frente, de alguma forma a gente tenta lutar, a gente tenta explicar e parece que ninguém dá ouvidos a gente, né? Fica aquela sensação de indiferença, né? Que é uma coisa tão trágica e tão cruel, né? Esse silêncio perante o desespero do outro, perante o pedido de ajuda do outro, e parece que ninguém está disposto a ajudar. Enfim, o Processo é um livro muito interessante, recomendo que vocês leiam, como eu recomendo muito o Castelo também. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau! Aleluia que deu certo!